voltar a falar de Brasil, as eleições estão cada vez mais perto, hein? Nesse domingo, a pesquisa Datafolha divulgou uma nova amostra com foco nas eleições ao governo de São Paulo, que vai ser muito importante para as eleições nacionais também. A pesquisa apontou que o atual governador e pré-candidato à reeleição, o Tarcísio de Freitas, lidera a disputa com 46% das intenções de voto, uma ampla vantagem contra o Fernando Haddad, que aparece em segundo, recebeu 30% das intenções de voto. Quem vai trazer mais detalhes da pesquisa é o Ramiro Brits, da nossa redação lá de São Paulo. Ramiro, muito bom dia, é um prazer te ter aqui no Acorda. Bom dia, Natália, muito bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Ramiro, a vantagem continua bastante grande. Fernando Haddad já foi prefeito da cidade de São Paulo, já foi o candidato nas eleições passadas ao governo de São Paulo. Então é um nome conhecido para São Paulo, mesmo assim enfrenta bastante dificuldade para diminuir essa vantagem aí do Tarcísio de Freitas. É verdade, a vantagem foi ampliada em relação à última pesquisa do Datafolha, que foi divulgada em março. O Fernando Haddad tinha 31% dos votos, ele cai para 30%, é uma oscilação, né, dentro da margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos, que a pesquisa Datafolha propõe, e o Tarcísio de Freitas tinha 44%, subiu para 46%, também é uma oscilação dentro da margem de erro de 2 pontos, mas mostra aí uma distância maior entre o Tarcísio e o Fernando Haddad. A gente conversou ontem, depois que saiu a pesquisa, com algumas pessoas das campanhas, e o que a gente consegue perceber pelo lado do Fernando Haddad é muita gente receosa de que o Tarcísio possa ganhar no primeiro turno, mas outras pessoas mais otimistas falando que esses 3 nomes que aparecem embaixo aí, da Vera Lúcia, do Carlos Machado e da Vivian Mendes, que são de partidos de esquerda, possam, em parte, converter os votos para o Haddad, pensando num voto útil em levar a decisão para o segundo turno. Por que isso é importante para os esquerdistas? Para que o Fernando Haddad possa fazer um palanque para o presidente Lula em São Paulo, né, que é o maior colégio eleitoral do país, é onde concentra a maior parte dos votos em um único estado. Então, é importante que o Haddad consiga ir para o segundo turno pensando nesse plano nacional de eleger o Lula. Por outro lado, pensando pelo lado do Tarcísio, se considerarem os votos válidos, que é tirando os brancos e os nulos, o Tarcísio aparece nessa pesquisa do Datafolha com 52% dos votos válidos e o Haddad com 34%. Isso significa que, se as eleições fossem hoje, o Tarcísio estaria eleito no primeiro turno. E isso já era uma perspectiva que se falava no Palácio dos Bandeirantes, na sede do governo paulista, era uma perspectiva que já se tinha. Quando Paulo Serra, ex-pré-candidato pelo PSDB, e Kim Kataguiri, que era pré-candidato pela Missão, saíssem da disputa, já se esperava que eles saíssem, o Tarcísio teria uma votação suficiente para ganhar no primeiro turno. E aí, o Kim Kataguiri e o Paulo Serra saíram há 15 dias atrás, falando que não iam concorrer. O Kim Kataguiri, porque ele vai sair a deputado federal, porque o Missão precisa tentar conseguir ali a cláusula de barreira. E o Paulo Serra disse que também do PSDB, disse que também não queria sair candidato, até o Aécio Neves, presidente do partido, não gostou muito da declaração, mas foi a decisão do Paulo Serra que não sairia candidato ao governo de São Paulo. Agora, para o segundo turno, né, aqui a gente pode ver na tela que está chamando para o segundo turno, caso haja segundo turno, o Tarcísio ganha aí por 53% dos votos e o Haddad faria a mesma votação que ele fez em 2022, que foi por volta de 40%. Os petistas têm apostado que, se o Haddad conseguir fazer um pouco a mais do que ele fez no ano passado, a eleição do Lula estaria quase garantida, né? Porque ano passado não, nas eleições passadas. Nas eleições passadas ele fez 10 milhões de votos, e aí, se ele conseguisse fazer 12, 14 milhões de votos, que daria uns 42%, 43%, 44% no segundo turno, isso aí já levaria muito próximo a uma vitória do Lula, né? Agora, porque imaginando que quem vota no Haddad vota no Lula, né? O que a gente normalmente, a lógica que a gente faz. Agora, para chegar no segundo turno, é um pouco mais difícil.
as pessoas ali no entorno do Haddad estavam conversando com os partidos aliados, por exemplo, o PDT, se poderia fazer uma candidatura mais centrista, apresentar um nome de centro. Nas eleições passadas, eles apresentaram o Elvis César, ex-prefeito de Santana do Parnaíba, que depois até se filiou ao Republicanos, que é o partido do Tarcísio. E aí eles tentaram ali conseguir, de alguma forma, uma candidatura de centro que possa atrair, tirar alguns votos do Tarcísio. O PDT, por exemplo, recusou, disse que não teria nenhum nome para apresentar, que não faria diferença se fosse uma candidatura que fizesse menos de 10%, por exemplo, e preferiu ficar na chapa do Haddad e brigar pela suplência no Senado, imaginando que talvez Marina Silva ou Simone Tebet, mesmo eleitas, possam compor aí um ministério num eventual governo Lula. Agora, Ramiro, isso tudo antes das campanhas, né? Irem para as ruas. A gente pontua muito isso porque, é claro, no cenário nacional, que é um pouco mais simples da gente ver, porque, enfim, tem ali Lula, Flávio Bolsonaro, são nomes grandes, principalmente porque o Flávio pega todo o capital político do pai dele, do Jair Bolsonaro, está em pautas internacionais, hoje está indo para os Estados Unidos para participar de uma audiência pública sobre o tarifaço, enfim. Mas os assuntos locais, estaduais, são muito importantes também para, principalmente, esses pré-candidatos à presidência da República, como você muito bem pontuou. Haddad ajudou muito o presidente Lula lá em 2022, e isso também é esperado para o lado do Flávio Bolsonaro com o Tarcísio de Freitas. Agora, as campanhas vão para as ruas em agosto e, embora as eleições estejam cada vez mais próximas, a gente agora foi eliminado da Copa do Mundo, tem uma atenção também do eleitor, mas agora pensando em eleições, tudo pode acontecer, né? A gente vê também, mais uma vez, no cenário nacional, teve Flávio com Daniel Vorcaro, uma relação revelada pelo jornalismo. Flávio não é investigado, mas do lado do presidente Lula também teve uma ligação indireta ao caso do Banco Master através do Jacques Wagner, ele sim investigado. No cenário estadual, a gente também vê, principalmente quando as campanhas vão para as ruas, surgem diversas histórias, diversas apurações jornalísticas e que podem mudar um pouco o curso das coisas. Então, nesse momento, é muito bom para Tarcísio, mas ainda está distante, né? Não, é muito bem colocado, Natália. Eu acho que isso é um ponto primordial, tinha até esquecido de falar, ainda bem que você me lembrou. Embora também tenha me lembrado que a gente foi eliminado da Copa do Mundo ontem, estava tentando esquecer, mas... Desculpa, não sai da minha cabeça. Tô brincando, acontece. Todo mundo um pouco de cabeça inchada, mas nossa, fora isso, sim. Vamos lá, vamos voltar para a política. Sobre o tempo, né? Eu conversei com algumas pessoas ali, conversei ontem, publiquei inclusive, a gente costuma falar em off, essa aqui foi até em on, eu posso falar. Conversei ontem com o coordenador da campanha do Haddad, que é o deputado estadual Emílio Souza. Ele falou exatamente isso que você estava falando. Ele falou, olha, realmente preocupante, né? O Tarcísio disparou, mas as campanhas ainda não começaram. E ele lembrou uma coisa, que a coleta de dados do Datafolha acabou no dia 3 de julho. E o prazo que os governantes têm para mostrarem obras, fazerem eventos de inauguração, enfim, é no dia 4 de julho. Então, nesse finalzinho ali, os governantes, quem está com o mandato, acaba dando até uma acelerada, inaugurando um monte de coisa. Então, até que sai um monte de notícia, assim, de, fulano, por exemplo, o Lula inaugurou uma adutora que não estava passando água, o Tarcísio inaugurou uma linha de metrô e tinha alguns problemas, enfim, porque as obras ainda não estão 100% prontas, mas como tem esse tempo da justiça eleitoral, os candidatos fazem de tudo aí, os pré-candidatos, para inaugurarem enquanto eles podem, né? Porque isso é uma propaganda positiva para o governo, né? Mas o fato é que o Tarcísio tem conseguido manter uma boa avaliação do governo dele, e está em cerca de 45%, e tá agora, esteve em março também, ele não mudou isso, né? Não caiu. Mesmo ele sendo um aliado de Flávio Bolsonaro, a história do Banco Master parece que não isso respingou tanto assim nele, né? Então, ele conseguindo manter um pouco isso, a gente vê que o Flávio caiu bem mais, caiu, né, nas pesquisas, e o Tarcísio não caiu, ele subiu ali 2 pontos percentuais, mas subiu.
Então, o Tarcísio tem conseguido manter o seu desempenho e aí se torna um adversário muito forte para o PT, né? Mas tem essa questão, realmente, o PT não tem propaganda ainda eleitoral, o Haddad não tem propaganda eleitoral, vai ter, a gente, hoje em dia, né, como a internet está muito forte, a gente ainda, cada eleição mede novamente qual que o impacto da televisão, mas ainda tem um impacto, né? As pessoas assistem muita TV aberta ainda. Então, e tem esses espaços, né? Porque toda a inauguração que o Tarcísio vai, tem imprensa, olha aí quantos microfones estão em volta dele, aí ele consegue difundir suas palavras. O Haddad não tem tanta coisa assim para apresentar. Então, o Tarcísio está descarregando bastante propaganda aí nesses meses. Quando começar a campanha, isso pode dar uma equiparada um pouco maior, ainda que o Tarcísio tenha mais tempo de televisão que o Haddad. É isso. E Tarcísio também, assim como o presidente Lula, tem agora o defeso eleitoral, né? Que basicamente é aquele período, um ano antes das campanhas irem para as ruas, em que quem tem a máquina em mãos, como os governadores, como o presidente, não pode mais fazer diversas entregas para justamente não se confundir com a pré-campanha, né? Uma pré-campanha política antes mesmo da oficialização das chapas e tudo mais. E isso também, claro, prejudica um pouco o caminho desses governantes todos, porque através dessas entregas é que também eles conseguem se ligar à população e mostrar ali serviço, basicamente, né? No caso do presidente Lula, mas no caso dos governadores, como é o caso do Tarcísio de Freitas, fez um lançamento na semana passada de uma linha de metrô que era esperada pela cidade de São Paulo há muito Desde tempo. a Copa do Mundo de Pode falar. 2014, né? Exatamente, era da Não, Copa a do linha de metrô Mundo. era desde a Copa do Mundo de 2014. Né? Sim, teve monotrilho esse ano, teve Rodoanel, Trecho Norte, que para São Paulo eram obras muito importantes, e o Tarcísio, ele é esse cara da infraestrutura, né? Ele foi ministro disso, do Jair Bolsonaro, tem uma carreira dentro da área, então para ele sempre foi muito positivo. Mesmo que demorando tanto, ele pode dizer que com ele essas obras todas saíram, né, do papel, foram entregues finalmente. É a grande cartada dele, né? Dizer que ele entregou essas obras que estavam paradas há muito tempo. Enfim, ele tem um passado como ministro da infraestrutura do Jair Bolsonaro. Agora, tem uma questão, assim, considerando esse cenário hipotético aí que o Datafolha nos colocou, do Tarcísio ganhando no primeiro turno, que que a gente vai ter que ver se isso acontecer, né? Como é que vai ser a relação do Flávio Bolsonaro com o Tarcísio, né? Porque se critica muito da campanha do Flávio, né? Que o Tarcísio não tem apoiado tanto, não tem feito tanta campanha. Se ele ganhar no primeiro turno, ele não tem mais nada a dever para o Flávio, né? Tem que ver se ele vai aparecer em eventos e tal, ou se vai se distanciar de vez do Flávio Bolsonaro. Isso é um movimento político bastante significativo, né? Porque aí mostra uma alternativa à direita se distanciando do bolsonarismo, né? Até que ponto ele pode se distanciar, né? A gente lembra lá atrás, em 2018, o Geraldo Alckmin, pelo PSDB, tentou fazer uma campanha batendo no Bolsonaro à direita e não deu certo, né? Ele, enfim, fez 4 ou 5% dos votos. Agora a gente vê os outros candidatos à direita, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, sempre com uma distância segura ali do bolsonarismo, né? Eles apoiam a anistia, foram nos eventos na Avenida Paulista no passado, enfim, eles estão sempre mantendo uma certa proximidade, porque sabem que o eleitorado de direita é muito forte entre os apoiadores do Jair Bolsonaro. Aquela distância de um braço, que dá para abraçar, se precisar, ou empurrar, se precisar, assim como o Romeu Zema fez logo que saiu o áudio ali do Flávio com Daniel Vorcaro pelo Intercept, já muito rapidamente disse, é um absurdo, não tem como uma coisa dessa. Ele que era estudado para ser vice do Flávio Bolsonaro, de tamanha proximidade, mas conseguiu tentar dar um jeitinho ali para melhorar. Bom, Ramiro Brits, nosso repórter da redação de São Paulo, trazendo mais detalhes aí sobre o Datafolha que saiu. Ramiro, volte sempre, viu? Obrigado, Natália. Estou sempre à disposição. Até a próxima. Valeu. A gente vai encontrar muito, pessoal.